pra me alcançar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, bom dia. Palavras de esperança chegando para você nessa manhã, o Salmo 33. Procurei o Senhor e Ele me atendeu. Muito prazer, eu sou João Batista e confio muito em Deus que através dessa mensagem de hoje sua vida será tocada e transformada pela ação do Espírito Santo. Vamos à meditação da leitura, aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós nesse dia de hoje. Bendirei continuamente ao Senhor, seu louvor não deixará meus lábios. Glorie-se minha alma no Senhor, ouçam os humildes e se alegrem. Glorificai comigo o Senhor, juntos exaltemos o seu nome. Esses 3 primeiros versículos, eles nos levam a um louvor. Interessante que esse salmo, como a gente lê no primeiro versículo, aí está dizendo assim, esse salmo é de Davi, quando ele simulou alienação na presença de Abimeleque e despedido por ele, partiu. Essa situação aconteceu lá em 1 Samuel 21, de 8 a 15. Você pode perceber que todos os salmos, uma grande maioria, melhor dizendo, eles são de Davi, né? E sempre diante de algumas situações que aconteciam, Davi elevava a Deus o seu cântico, o seu louvor. Por exemplo, esse salmo, então, é uma ação de graças pela libertação recebida. Então ele começa essa ação de graças, este momento diante do Senhor, fazendo o quê? Levando a Deus um grande louvor. Ou seja, ele já começa dizendo: bendirei continuamente ao Senhor. Eu já disse aqui por várias vezes que o Salmo, ele na maioria das vezes, ele nos leva a ser gratos a Deus, louvar a Deus. Por isso que, por exemplo, as pessoas às vezes falam: eu tenho dificuldade de rezar. Eu sempre digo assim: vai para os Salmos, começa com os Salmos, leia, medite, reze, porque além de ser de uma linguagem muito fácil, o Salmo nos leva ao louvor, o Salmo nos leva à gratidão. Então, vamos louvar. Bendirei continuamente ao Senhor, seu louvor não deixará meus lábios, ou seja, ter no coração e na alma impregnado esse louvor a Deus, porque Ele sim é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Glorie-se minha alma no Senhor, ouçam-me os humildes e se alegrem. Glorificai comigo, Senhor, juntos exaltemos o seu nome. Olha o que diz o versículo 5 e o 6. Procurei o Senhor e Ele me atendeu, livrou-me de todos os temores. Olhai para Ele a fim de vos alegrardes e não se cobrir de vergonha o vosso rosto. Ou seja, o Salmo traz já aqui, por isso que eu coloquei esse título, né? Procurei o Senhor e Ele me atendeu. O contexto de onde está o louvor que Davi eleva a Deus. Porque ele buscou a Deus e não ficou sem resposta. É o mesmo que eu e você podemos fazer nesse dia de hoje: procurar o Senhor, buscar o Senhor, desejar estar na presença do Senhor, na certeza que Ele vai nos livrar de todos os males, pela nossa fé e pelo amor e por sua infinita misericórdia. Como eu sempre digo aqui, não às vezes na hora e do jeito que eu quero, mas segundo a vontade de Deus, no seu momento e na sua hora, Ele vai com certeza nos atender. É preciso então fazer esse pedido com fé, na certeza que Deus ouvirá a cada um de nós. Vede, este miserável clamou e o Senhor o ouviu, de todas as angústias o livrou. Este miserável clamou e o Senhor o ouviu, de todas as angústias o livrou. Mais uma palavra que traz ao meu coração e ao seu coração confiança, na certeza que Deus nos ouve, gente, na certeza que Deus acolhe todas as nossas fraquezas, as nossas limitações. Interessante que ele se chama este miserável, mas a verdade é a miséria humana
diante da misericórdia de Deus acontece a graça. Então, quando nós reconhecemos a nossa pequenez, a grandeza de Deus se manifesta. Porque quando nós nos achamos muito grandes, melhor do que alguém, maior do que alguém, a gente não tem espaço para Deus na nossa vida. Por isso que é tão difícil lidar com pessoas avarentas, soberbas, pessoas que se acham melhor do que os outros. Nossa, misericórdia! Como que Deus vai agir num coração desse? Não tem espaço para Deus, né? Então, quando ele se coloca no lugar de miserável, ele está dizendo, reconhecendo as suas misérias e reconhecendo a grandeza de Deus. Então, eu clamei o Senhor, ele ouviu a minha prece e me livrou de todas as angústias. Você está se sentindo angustiado no dia de hoje? Então fale com Deus. Senhor, arranca essa angústia do meu coração. Você está triste hoje? Senhor, que tristeza é essa que eu estou sentindo? Vem arrancar do meu peito toda essa tristeza. Vem encher-me da tua alegria, encher-me do teu amor, da tua serenidade, do teu cuidado. Eu preciso dos seus cuidados na minha vida, Senhor. Eu sou fraco demais, pequenino demais. Necessito do vosso amor cuidadoso e protetor. O versículo 8, ele é um alento para nosso coração. O anjo do Senhor acampa em redor dos que o temem e os salva. Eu falo que quão necessário é pedir a proteção dos anjos do Senhor durante todo o nosso dia e toda a nossa vida. Vamos pedir a proteção dos anjos, porque a palavra está nos afirmando: o anjo do Senhor acampa em redor dos que o temem e os salva. Os anjos de Deus estão caminhando conosco, estão do nosso lado. Nós temos um anjo da guarda que vela por nós, que zela de cada um de nós. Este anjo da guarda é a proteção de Deus a nosso favor. Deus está sempre nos guardando. Vamos pedir mais. Meu anjo da guarda, me protegei e me guardai. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que se refugia junto dele. Provai, experimentai, se delicie com as graças e as bondades de Deus, a sua infinita misericórdia. Sabei o quanto Deus é bom, sabei o quanto Ele é maravilhoso. E feliz do homem, feliz do Filho de Deus que se refugia junto de Deus, que coloca a sua vida na presença de Deus, que confia em Deus a sua história, o seu coração, as suas lutas, porque pode ter certeza, não será decepcionado. O versículo 10 vai dizer o quê? Reverenciai o Senhor, vós, seus fiéis, porque nada falta àqueles que o temem. Quando nós nos colocamos na presença do Senhor, nós sabemos que nada nos faltará. Lembra do Salmo 22, o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Aqui nos leva a refletir a mesma coisa. Colocar-se na presença do Senhor, reverenciar o Senhor, ter Ele como Deus, Pai, soberano, poderoso, Senhor de todas as coisas. Então, quando nós reverenciamos a Deus, temos para com Ele o respeito, somos fiéis aos seus mandamentos, à sua palavra, ao seu amor, nada vai faltar àqueles que o temem, que o respeitam, que têm por Ele uma grande reverência, uma grande entrega de vida. Os poderosos empobrecem e passam fome, mas aos que buscam o Senhor, nada lhes falta, mostrando que o poder está em Deus. Não adianta ser o homem mais rico do mundo se Deus não existe para mim. Em algum momento isso vai cair por terra. Não adianta, nós temos visto, sempre eu gosto de ver alguma reportagem que fala nesse sentido, pessoas que são milionários, os mais ricos do mundo, e são infelizes. Você percebe que parece que o prazer está em apenas ter, possuir, mas no fundo estão tristes, estão vazios, estão amargurados, né? E outros, quando chegam aí mais a uma idade avançada, começam a fazer obras de caridade. Eu vi recentemente um Bill Gates, né? Me parece que é o nome do sujeito, eu sou horrível com o nome. Eu me lembro que, a respeito da questão de computadores aí nessa área, né?
uma reportagem um dia, não vou dizer que ele só fazia isso, né? Mas na reportagem pelo menos mostrava ele fazendo uma série de obras de caridade. Eu achei bacana, porque naquele momento o dinheiro era tanto que ele não sabia mais o que fazer com o dinheiro, né? E quem sabe, acredito eu que a grande alegria dele foi nesse momento, quando ele começou a pegar aquilo que ele tinha de tanto excesso, de tanta sobra, e estender em direção a quem estava precisando, né? E quantas vezes nós também já vimos isso no versículo 11 acontecer, né? Nessa pandemia, então, isso evidenciou muito. Muitos poderosos, muitas pessoas que tinham, empobrecerem e chegarem a passar necessidade. Meu Deus, é muito triste. Nós não estamos torcendo para isso. Mas o Salmo está dizendo que os poderosos empobrecem e passam fome, mas os que buscam o Senhor não vai faltar nada. Olha só como que Deus, Ele é direto para você e para mim. Aqueles que buscam a Deus, nada e nada lhes falta. Vinde, meus filhos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor ao Senhor. Qual é o homem que ama a vida e deseja longos dias para gozar de felicidade? Guarda a tua língua do mal e teus lábios das palavras enganosas. Aparta-te do mal e faz o bem. Busca a paz e vai ao seu encalço. Quanta riqueza, hein? Quanta riqueza nesses versículos. Vinde, meus filhos, ouvi-me. Eu vos ensinarei o temor ao Senhor. Temor ao Senhor é um dom do Espírito Santo. E esse é um dom que nos leva a um grande respeito, a uma grande reverência para com Deus. Então nós precisamos ter para com Deus o quê? Respeito. Deus é Deus e nós precisamos realmente colocar a nossa vida, o nosso coração todo na presença de Deus. E o versículo 13, ele nos chama a atenção. Qual é o homem que ama a sua vida e deseja longos dias para gozar de felicidade? Quem ama a sua vida? Quem quer viver sobre a terra feliz? Aí o salmista já dá a receita, né, no versículo 14. Guarda tua língua do mal e teus lábios de palavras enganosas. Então, o cuidado com aquilo que falamos. Minha vida não presta. Minha vida já não tem mais sentido. Eu não consigo fazer isso. Então, aquilo que nós vamos fazendo, às vezes, é o que vamos atraindo sobre a nossa vida. Eu não consigo, eu não faço, eu não dou conta. E aí, meus irmãos, nós vamos nos tornando pessoas derrotadas. Derrotadas pela nossa própria língua, não é a língua dos outros, não é a nossa própria língua. O fulano de tal fez mal para mim. E eu dou tanta força a essa palavra, imaginando que o outro fez mal para mim, que mesmo que ele não tenha feito mal algum, eu me sinto a pior pessoa do mundo, destruída, porque na minha cabeça já tem uma força muito grande dizendo, tal pessoa fez mal para mim. Agora, se nós damos muita atenção a isso que os outros fazem ou deixam de fazer, a gente acaba sendo uma pessoa muito infeliz e muito fraco na fé. Por quê? Porque se eu creio em Deus, fizeram mal contra mim, perderam tempo. Por quê? Porque eu creio em Deus, eu estou com Deus, o anjo dele acampa à minha volta. Eu não preciso ter medo. Aquilo que fizeram de mal vai bater em mim, vai cair por terra, não vai me atingir. Eu já disse isso aqui nas palavras de esperança. Estou repetindo porque eu tenho certeza que muitas pessoas não haviam, às vezes, ouvido essa expressão. Confia no Senhor, meu irmão, o resto é resto. Temos que confiar em Deus, temos que esperar em Deus. Por quê? Porque Ele não nos desampara. Ele tem cuidado de nós. Aparta-te do mal e faz o bem. Começa a proclamar coisas boas. Começa a falar coisas boas sobre a sua vida, sobre a sua família. E é isso que vai começar a acontecer. Mas tudo pelo poder da palavra, pelo poder da fé e pela confiança em Deus. Confiança em Deus. Os olhos do Senhor estão voltados para os justos e seus ouvidos estão atentos aos seus clamores. Deus está olhando para os justos e os seus ouvidos estão sempre atentos a nos atender. Então, toda vez que nós confiamos em Deus, colocamos Ele a nossa esperança, a nossa vida, Ele está sempre pronto a olhar para nós e a ouvir o nosso clamor, a nossa prece. O Senhor volta a sua face irritada contra os que fazem o mal,
para apagar a terra a lembrança deles. Apenas clamaram os justos, o Senhor os atendeu e os livrou de todas as angústias. Todos os justos que clamam a Deus, que confiam em Deus, Deus os livra de todas as suas angústias. Agora, aqueles que fazem o mal, a balança vai pesar um dia. A justiça, um dia de Deus, vai entrar mesmo em exercício e tudo isso será pesado, né? Então, aqueles que fazem o mal, às vezes, durante essa vida, e pensam que vão passar ileso, irmão, nós vamos colher o que nós plantamos, não tenha dúvida. E um dia nós vamos chegar diante de Deus no céu, e aí, meu irmão, nós vamos também colocar os pesos e as medidas nas balanças, na balança de Deus, né? E aí a justiça de Deus vai acontecer. E que nosso coração lute então para ser justo, para ser bom, para viver a humildade, a simplicidade e a certeza que Deus está cuidando de nós sempre. Vamos lá, versículo 19. Vamos terminar agora a leitura para a gente concluir, né? O Senhor está perto dos contritos de coração e salva os que têm o espírito abatido. São numerosas as tribulações do justo, mas de toda o livra o Senhor. Ele protege cada um dos seus ossos, nenhum deles será quebrado. A malícia do ímpio leva à morte. E os que odeiam o justo serão castigados. O Senhor livra a alma de seus servos. Não será punido quem a ele se acolhe. Olha esse versículo 23. Se você está grifando a sua Bíblia, esse salmo que hoje vai ser quase todo grifado, né? O Senhor livra a alma dos seus servos. Não será punido quem a ele se acolhe. Olha que coisa linda. Aquele que confia no Senhor, aquele que se entrega ao Senhor, será por ele guardado e protegido. O Senhor livra a sua alma de todos os males, da perdição eterna. Deus tem compaixão e misericórdia do seu. A malícia do ímpio leva à morte, e os que odeiam o justo serão castigados, né? Aqueles que fazem mal, as pessoas justas, as pessoas boas, serão castigados no sentido, receberão a recompensa das suas atitudes. É isso que acontece. O Senhor protege cada um dos seus ossos, mas nenhum deles será quebrado. Isso aqui a gente lembra lá de Jesus, né? Na cruz, onde nenhum dos seus ossos foi quebrado. Por misericórdia, Deus protege os seus em todos os sentidos. São numerosas as tribulações dos justos, mas de todas o livra o Senhor. João, então as pessoas boas, as pessoas justas têm provações. Claro, tem tribulações, tem tentações, sim, mas a palavra está dizendo que o Senhor está perto deles. O Senhor livra o justo de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos contritos de coração e salva os que têm o espírito abatido. Senhor, nós nos colocamos na sua presença nesse dia de hoje, com todas as nossas fraquezas, tribulações, preocupações, inseguranças, incertezas, e confiamos no seu cuidado. Confiamos que a palavra está dizendo: aquele que procura o Senhor, ele irá atendê-lo. Ele vai livrar os seus filhos e filhas de todos os males. Essa é a certeza do nosso coração. Assim como Davi rezou ao Senhor, louvando e bendizendo, nós também te louvamos e te bendizemos. Reconhecemos as nossas misérias e sabemos que de todas as nossas angústias o Senhor nos livra. Confiamos que o seu anjo acampa à nossa volta. Ele nos livra de todos os males. Ele nos protege. Dai-nos a graça, Senhor, de provar a tua bondade, a tua misericórdia e enxergar o quanto o Senhor é bom e ter a certeza que todos aqueles que se refugiam no Senhor são protegidos e guardados. Obrigado, meu Deus. Eu te peço, purifica a minha língua, purifica a minha mente, meus pensamentos. Tira todo pensamento, palavra negativa, pessimismo do meu coração e da minha vida. E que eu confie no Senhor, que eu espere no Senhor, que eu me aparte do mal cada vez mais e busque cada vez mais estar perto de Deus. Que eu possa realmente voltar os meus olhos para Deus, na certeza que os seus olhos estão voltados para mim e que os seus ouvidos estão atentos ao meu clamor e à minha oração.
Obrigado, meu Senhor e meu Deus, por vossa compaixão, por vossa bondade e por vossa infinita misericórdia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abraço a todos. Sede santos como Deus é santo. Bom dia, fiquem em paz. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.